Olá pessoal, estamos aqui com mais uma edição do Café Terapia com o nosso podcast e hoje vamos falar sobre a questão das finanças pessoais e o emocional com Dani Hoffman, que é consultora financeira, e a gente vai tratar aqui de uma forma bem tranquila, bem leve, como é que a gente pode solucionar essas questões de endividamento, tá? Antes de tudo, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, para que todas as coisas que a gente poste, você vá lá e olhe, tá bom? Porque tem muito conteúdo legal. Aproveitando para agradecer a Clínica Corpo e Mente, a de Plano Comunicação, a Dona Maria Teixeira e Acessórios e a Raquel Alamodê, tá bom? Então vamos lá, Dani. Primeiro prazer, né, mulher, tá aqui. Prazer todo meu. Que coisa tão boa, a gente tá falando de um tema tão importante. A gente vendo essa questão no cenário atual, a gente vê muitas questões de endividamento, e principalmente entre os jovens, né? Sim. Aí veio a pandemia, e veio muito desemprego, e aquele fica em casa e tudo mais. Então, a primeira pergunta que eu acho que todo mundo quer saber é como é que a gente sai disso aí? Como é que funciona essa questão de sair de um endividamento que a gente não tem muita esperança, né, por enquanto, das coisas melhorarem, né? Essa questão da pandemia foi muito importante, principalmente para a gente que é consultor financeiro, dar ênfase à importância de se ter uma reserva financeira. Quem tinha suas reservas financeiras ficou tranquilo, porque conseguiu sobressair dessa situação, de uma situação que pegou todo mundo de surpresa realmente, conseguiu se sobressair, teve gente que nesse período teve a criatividade e o controle emocional para se sobressair essas situações e até multiplicar seus ganhos. Mas aí eu pergunto, e quem não tinha reserva se lascou, né? Quem não tinha reserva, olhe, ferrou. Por isso a super importância que a gente dá, a super ênfase, que toda vez que a gente vai começar um processo de consultoria, a primeira coisa que a gente faz é o planejamento orçamentário, já com foco em reserva de emergência. Principalmente depois de uma situação como a gente passou de pandemia, a parte primordial que a gente dá em ênfase é essa questão de reserva de emergência. Quem não tinha, realmente se encontrou em uma situação muito complicada. E até em questão de o fique em casa. Muitas empresas não souberam também lidar com a situação e acabaram tendo uma demanda muito grande de demissões. E essas pessoas também não estavam preparadas para isso, porque colocam sua segurança em emprego ou no governo. E até numa situação como essa, que foi uma situação que nem dependia de um, nem dependia de outro. Dependia exatamente, assim, foi uma questão biológica, uma questão que ninguém esperava. E aí, nessa situação de questão de endividamento, aí é uma coisa que fica até de lição pra gente, né? Pra aprender a começar a se precaver para situações inesperadas, né? Que aí é o que a gente vai conversar um pouco hoje. E essa questão do fica em casa e tudo mais, quem não tinha reserva de emergência acabou pegando limites de cartões de crédito, empréstimos consignados, tudo que podia para poder sobreviver nesse tempo, né? Eu sei que de alguma forma positiva teve, porque muitas pessoas começaram a empreender, né, nesse período de pandemia, mas o que eu vi muito foi um super endividamento. E como 2022 tá sendo um ano que a pandemia foi, mas não foi, né? É como se fosse o recomeço. Só que é um recomeço muito, muito duro, né? Principalmente para quem está super endividado, né? As pessoas que não tem mais recursos, não tem mais onde pedir dinheiro, não tem mais cartão de crédito, não tem mais cheque especial, não tem mais empréstimo consignado, nada. Aí começa a recorrer a agiotas, a pessoas que emprestam dinheiro com juros muito abusivos e fica no pé, e aí vem a questão emocional, né? Quantas e quantas pessoas hoje não estão nessa parte de endividamento e adoeceram emocionalmente, né? Principalmente com a questão da crise de ansiedade. Quando bate o final do mês, quando bate que vê os boletos lá vencendo, começa de fato uma crise de ansiedade acelerada por conta dessa questão. O que fazer com essa questão do superendividamento?
Nessa questão de superendividamento, por isso que é a importância da gente falar hoje sobre finanças e emoções. A primeira coisa, você só vai conseguir parar e organizar suas finanças se você racionalizar o negócio. Se você continuar fazendo pelo impulso das emoções, você não vai conseguir organizar. Você primeiro vai ter que se autoconhecer, tratar das suas emoções, parar um pouco, respirar. Mas, Jane, parar no que já está parado? Melhor você parar, tentar organizar, começar do zero, do que continuar fazendo por impulso as coisas e acabar piorando cada vez mais a situação. Porque você entra num nível de desespero que não vai ter como parar. Vai nessa pisadinha aí, de cheque especial, de cartão de crédito, de agiota, e aí vai um buraco sem fim. Vai virando uma bola de neve. Então, o primeiro conselho, você precisa parar, entender que se você ficar com crise de ansiedade, com nervosismo, preocupado, não tem como não se preocupar. Eu entendo. Não é de hoje que eu também já passei por algumas situações dessa questão também. Hoje eu tenho educação financeira para isso. Mas já passei por algumas situações determinadas em que o desespero batia. Mas o que fazer? Primeiro, a gente tem que começar a avaliar quais são os níveis de dívida que eu tenho hoje. Se você não tiver clareza sobre a situação atual que você tem, você não vai conseguir administrar nada. Precisa ter clareza. Então, é necessário você parar, respirar um pouco, silenciar as vozes das emoções, sentar, pegar um papel, uma canetinha e começar a fazer as anotações. Tem gente que hoje em dia está num nível de endividamento. Eu já peguei pessoas em que dizem assim, eu estou muito endividado, eu estou louca, eu estou desesperada, eu preciso resolver essa situação. Tá, qual o número, qual o tamanho da sua dívida? A pessoa não sabe. E, inclusive, é um fator bem importante, quando chega, né, quando eu pego algumas pessoas que estão com crise de ansiedade nesse nível de endividamento, eu pergunto, tá anotado as tuas contas? Não. Se eu anotar, eu vou infartar. Eu não anoto, eu só tenho aqui de cabeça, então assim, eu só fico pensando. Assim, gente, não pode. Não dá. Não dá pra confiar na cabeça, né? Porque é justamente esse desespero de não anotar pelo medo de saber o rombo que tá ali, que faz exatamente o desespero aumentar para eu pedir mais. Não tem como. Se você não tiver clareza sobre a sua situação, vai ser muito difícil você sair disso. Você precisa ter noção, ser palpável o seu problema, para você saber por onde começar a manusear ele para resolver. Se você não sabe o tamanho da sua dívida, quais as dívidas que cobram mais juros, para que normalmente quando a gente vai fazer o plano de endividamento, a gente começa a avaliar o valor, qual o tamanho real da sua dívida. É um tamanho que dá pra gente administrar e ir resolvendo, combatendo as dívidas conforme os seus juros, ou não, é uma questão que assim, saiu realmente de controle, tá uma bola de neve, eu não consigo, eu recebo um salário, 2 mil, 3 mil reais, tô com uma dívida de 50, 60 mil reais, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Então, nesses casos que já não é endividamento, a gente já chama de superendividamento, é uma coisa que a sua renda já, se você botar ela todinha para pagar a dívida, você não consegue sair disso ainda assim, e aí já entra uma questão jurídica que a gente aconselha, né? Existe uma lei que é a lei de superendividamento, onde já entra um processo judiciário, existem advogados especialistas nessa parte da economia, que eles orientam, entram em contato, vai para o judiciário, eles fazem todo um acordo, avaliam questão de juros abusivos, a comprovação de que você não tem, vai comprometer toda a sua renda, você não tem nem como sobreviver se for pagar aquela dívida. E aí consegue-se assim uns descontos bons, consegue-se abater boa parte de porcentagem de dívida. Eu já presenciei um caso de uma pessoa que estava com uma dívida de 80 mil reais e aí ela não tinha como pagar aquela dívida e a gente foi procurar uma ajuda de advogado, dessa questão, um especialista dessa parte jurídica de lei de superendividamento, e a dívida dela de 80 mil reais foi para 25 mil reais. E aí ela conseguiu, dentro do que ela ganhava, administrar e parcelou. Você vai ter que arcar, vai ter que encaixar, mas aí é uma forma que a gente consegue de repente, encaixar aquela dívida dentro do seu orçamento, sem lhe comprometer muito, e você voltar a ter paz, voltar a ter sossego nas suas emoções, voltar a respirar um pouco. Porque todas essas situações, se chegou a essa situação, realmente foi pelo emocional. Eu acho, assim, a Bíblia, ela fala muito de dinheiro, de tudo, e eu sou muito apaixonada nisso, porque ela dá muito direcionamento pra gente, e ela fala assim, que sobretudo guarda o teu coração.
O coração é a casa das emoções. Então, se a gente não guarda nossas emoções, se a gente não tem controle sobre elas, vão tomar o controle sobre a gente. Se você não tem domínio sobre suas emoções, pode esperar que elas vão dominar você. Então, se você não não racionaliza as situações, por mais difícil que seja, eu não tenho condições, eu preciso de especialista em todas as áreas. Então, procura ajuda. Procura ajuda emocional, para que você racionalize e consiga sair de todas essas situações de endividamento, de crise de ansiedade, para que você pare de fazer coisas por impulso. Quanto mais medo você tiver do que é real, que é a sua dívida, pior vai ficar. Ninguém vive no mundo fantástico de Bob. Não existe o mundo fantástico de Bob. Você precisa ter noção real. Adulto tem que fazer o que tem que ser feito. Não dá pra viver como criança de dizer eu não quero brincar disso agora e amanhã eu quero brincar disso. Não dá. Precisa se tomar uma atitude responsável. Na hora que você fez aquela dívida, foi por impulso e acabou sendo uma coisa irresponsável que lhe levou a um nível de endividamento, em um nível que hoje você provavelmente pode não ter vida por viver em crise de ansiedade. E até quando você vai querer viver nisso? Fica a questão. Exatamente. Eu já presenciei algumas situações e eu não sei se em todas as cidades, mas tem um tal de uns coreanos que passam emprestando dinheiro e todo dia ele passa para pegar os juros. E aí o que é que acontece? Nessa situação a pessoa é empreendedora, se ela não vende, ela não tem o dinheiro para pagar o pessoal. Então isso gera uma crise emocional enorme que ela não consegue trabalhar para poder pagar, né? E o cara tá lá esperando. Ele não quer saber de jeito nenhum. Então, nesses casos assim, eu falo sempre, coloca no papel. Eu não sei se eu tô certa porque eu não sou especialista em financeiro, mas eu digo sempre assim, quando você for colocar as tuas dívidas, paga primeiro as pessoas. Exatamente. Né? Porque pessoas precisam de dinheiro. Bancos, instituições, cartões de crédito vão viver sem você. Eles só vão te atazanar. Mas você vai pagar. Mas paga primeiro as pessoas. Exatamente. Né? E muita gente não faz isso, porque tem medo dos juros. E aí diz assim, não vou pagar o mínimo do cartão, porque se eu pagar o mínimo do cartão, eu consigo pelo menos um pouquinho de crédito de volta, para eu comprar um pouquinho, e fica o povo lá cobrando, e aquela bola, né? Tem que se entender que instituições, você tem como negociar, pessoas não. Principalmente para quem pega valores com agiota. A agiota não brinca. Tem agiotas que não brincam em serviço. Então, a regra é essa. Primeiro, tem que se ter uma noção, a clareza de quem eu devo, a quem eu devo, quanto eu devo, como eu estou devendo. Mas os juros do agiota é 6%, é 10%, é menos do que o meu cartão de crédito. Mas numa situação dessa, a gente não vai por juros, a gente vai por negociação. Com quem a gente pode negociar mais facilmente? A gente pode negociar com instituições. Com instituições a gente pode entrar em acordo, entrar em contato, fazer algum acordo. Com agiotas, não. Com pessoas, como você falou, com pessoas a gente não tem como. Pessoas é a primeira coisa que a gente coloca em crise de endividamento na lista pra gente ir quitando, pra gente ir pagando. Mesmo não tendo conhecimento sobre finanças, mas o caminho tá certo. O caminho é esse. Primeira coisa, pagar pessoas. Instituições financeiras, como você falou, vai sobreviver e depois a gente vai tentando fazer um acordo, entra em contato, fala a real situação. Minha situação é essa. O que eu posso pagar hoje dessa minha dívida é X. O acordo que eu posso fazer para colocar uma parcela dessa dívida no meu orçamento é Y. E aí vai entrando em acordo com a instituição. E uma coisa que eu noto muito também sobre essa questão das instituições é que elas, lógico que já estão preparadas para te apurrinhar emocionalmente, para você ficar tão pilhado que eu preciso pagar, senão eu não tenho paz, né? E é cartão de crédito, manda SMS, manda pelo WhatsApp, manda por e-mail, faz ligação, liga 50 vezes no dia. Exatamente, liga 50 vezes no dia. Então, assim, eles cercam a pessoa de um jeito emocional que faz assim, não, eu preciso primeiro pagar o cartão. Mas, de fato, o cartão, cheque, essas coisas, espera um pouquinho, né?
Vamos pagar pessoas que... E aí vem de novo a questão do nível, né? Qual o nível que você se encontra? Você prefere ficar no nível de pressão emocional de instituições financeiras, de ligação, de SMS, de e-mail, de não sei o quê, ou de repente de uma pressão até de ameaça de vida num agiota? Exatamente. Então você precisa avaliar qual o nível da situação. Tudo é avaliação, você precisa ter clareza, não tem pra onde. Precisa ter clareza da situação real. A minha situação pior hoje é um agiota. Não, esse agiota, por melhor que ele seja, uma hora ele vai dar pressão também. Então, entre pressão da instituição que está de longe, é melhor pagar a pessoa que está aqui de perto. Eu vi muitas, eu já vi, né? Já ouvi muitos jovens, assim que completam 18 anos, vou tirar um cartão de crédito para entrar já no SPC. Eu escuto isso direto. Eu vou tirar meu cartão de crédito para já gastar e já pedir empréstimo. O que é que Dani, né, como consultora financeira, poderia orientar esses jovens que esperam completar 18 anos para se endividar, minha gente? Não pode. Em vez de vocês estarem gastando com a educação e poupando, não. O negócio é iPhone de 14 mil reais, blusas e shorts de marcas de R$1.000 e R$500 e não sei quantos reais, e ficam endividados e não estudam e viram de novo endividados, novos endividados na realidade, novos endividados. E o que é que tu me diz aí desse povo aí que está completando? Um assunto bem delicado, né? Nós não fomos instruídos a ter educação financeira, né? Passei minha vida toda sem ter conhecimento de educação financeira, e isso startou para mim com o nascimento do meu filho, porque eu comecei a me preocupar com o futuro dele. Falei, que eu vou... Naquele momento a gente já... Na questão de crise de ansiedade mesmo, né? A gente tá sofrendo por antecedentes, já pensando no futuro do filho, né? E aí a gente já fica com aquela pressão do futuro. E isso veio muito tarde para mim. Por quê? Porque eu não fui instruída financeiramente, eu não fui instruída. Na minha casa, meus pais não foram pessoas super endividadas, mas também não foram pessoas de acumular patrimônio. Não foram pessoas... Eu assava hoje para comer amanhã, e era sempre assim. Então eu não tive essa instrução. E nas escolas também a gente não tem essas instruções. O Brasil, o país, ele não incentiva essa instrução de educação financeira. Não mesmo. E isso para mim é uma missão que eu tomei para mim. Para incentivar e ajudar pessoas a não ficar nesse ciclo vicioso, principalmente jovens. As instituições financeiras, elas já têm por esse objetivo, né? Já começa o governo em si, né? Porque quando começou com financiamento estudantil, por aí a gente viu, né? Tem pessoas que vão chegar na velhice pagando financiamento estudantil. Exatamente. E assim, uma coisa que deveria ser proporcionada de graça, educação. Não é porque é uma faculdade que ainda a gente tem... E é um sacrifício para muitos entrar numa faculdade pública. Até porque nem todos os cursos que às vezes a gente tem aquela vocação de fazer tem disponível em faculdades públicas. E aí é um ciclo que incentiva o consumismo mesmo, não tem para onde. Principalmente na classe dos jovens. Como você falou, a questão do status, né? De você ter, não você ser. Exato. E isso é muito, muito, assim, é uma coisa que a gente vê cada vez mais enfático entre os jovens. Eu só sou alguém se eu tiver um iPhone. Então, a gente tem que inverter essas situações. Você não é porque tem. Você não precisa ter para ser. Você pode ser alguém, você pode ser o diferencial na sua geração, sem precisar ter necessariamente o que todo mundo da sua geração tem. É o efeito manada, né? Porque fulano tem, Beltrano tem, Cicrano tem, eu tenho que ter. Não. Cada um é individualizado, cada cabeça é um mundo. Eu não sou todo mundo, que nem dizia minha mãe. Esse conselho é de toda mãe, né? Esse conselho é de toda mãe. Você não é todo mundo, então entenda que não é porque todo mundo tem um iPhone 14 de sei lá quantos R$1.000 que você tem que ter. Então, começa a pensar racionalmente pela tua cabeça. Procura direcionamentos que vão te levar para um futuro. Essa história de, eu não sei se amanhã eu tô vivo. Minha gente, exige-se um planejamento. Você não sabe se tá vivo. Mas aí amanhã, se tiver, vai viver na merda? Exatamente. E outra coisa, né? Como você falou, amanhã realmente talvez eu não esteja vivo. Mas até para morrer você tem que gastar, viu, gente? Você não pense que
você morreu e... Não vai ser enterrado como indigente, né? Não, você tem todo um auxílio aí, então assim, realmente, até para morrer a gente precisa de dinheiro. Até para morrer. Então, eu fico muito preocupada com essa questão dos jovens mesmo, porque a gente está vivendo uma era de status, né? Principalmente nas redes sociais, você vê que a pessoa quer ter aquela vida ali, mas não há condição de ter aquela vida, porque aquela pessoa que está ali talvez esteja tão endividada para ter aquela vida que a de fora não sabe, aí ela vai querer copiar, né? E é como você falou do efeito manada. O que fazer nesse caso, assim, você jovem que está ouvindo e está vendo a gente aqui, fazer para começar a poupar, né? E dizer assim, eu posso comprar um iPhone sim, mas eu vou comprar ele à vista. Eu posso comprar um tênis de R$500, mas eu vou comprar ele à vista e não vai me comprometer. Como é que eu posso fazer isso? Se vamos colocar uma pessoa que ganha um salário mínimo, né? Como é que faz? Me dê a mágica aí da coisa. Nós vamos observar mágicas agora. Não existe mágica, tudo é planejamento. Não existe mágica. Finanças exatas, não existe mágica. Tudo é planejamento. Essa questão, assim, dos jovens é uma questão, como a gente já falou, é uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve. Por quê? A instrução começa de casa. E nessa situação que a gente entrou num ciclo de que as pessoas necessitam ter para ser, voltando a esse assunto. E os nossos pais, e também a questão global mesmo, né? As situações foram ficando difíceis. Para poder hoje a gente se manter, precisa se trabalhar mais. Porque o valor de R$1.000 há 3 anos atrás não é mais o mesmo valor, não tem o mesmo poder de aquisição de compra, né? Então a gente precisa acompanhar a inflação e tentar nos proteger dela. Como é que a gente faz isso? Investindo, protegendo nosso dinheiro, guardando o nosso dinheiro em locais que possam preservar o valor do nosso dinheiro. Para os jovens, né, aconteceu até umas situações engraçadas, porque aí nessa questão de jovens hoje, da geração de hoje que eu vejo, realmente a instrução de casa que falta. E isso muito me preocupou quando o Benjamin nasceu, e foi onde teve o meu start de estudar educação financeira, e eu tô até pesquisando um pouco mais sobre esse universo de educação financeira, como incutir a educação financeira no infantil, na criança já, desde pequeno. Para que quando ele chegue lá, ele tenha essa maturidade de entender o valor das coisas, o preço das coisas, e que não necessariamente ele precisa acompanhar a manada. E aí até eu achei engraçado, porque quando foi agora no aniversário de Benjamin, né, foi agora em setembro, eu cheguei para ele e falei, filho, olha, você tem esse valor aqui. E botei num papel e mostrei para ele, seu valor que você vai ter para comprar o seu presente é de 2 dígitos, 2 números. Falei para ele, né? É esse valor aqui que você vai ter. E mostrei para ele como que era o valor que ele tinha, até aquele valor. Qual a idade de Benjamin? Benjamin fez 5 anos. Mostrei para ele, falei, filha, é esse aqui, esse valor que você tem. A gente vai no shopping, a gente vai passear, vai ter o lanchinho, mamãe vai pagar o lanchinho para você, o lanchinho é a parte de mamãe, mas esse valor aqui é o valor que você tem para gastar para comprar seu presente. Ok, vamos pro shopping. Foi o mais feliz, tudo. Começamos a andar nas lojas. E aí ele entrou numa seção de uma determinada loja onde todos os brinquedos só eram de 3 dígitos. Na hora ele começou a gritar no corredor, me matando de vergonha. Mamãe, tá muito caro. São 3 números, mamãe. 3 é muito. Você me disse que eu só posso comprar 2, né? 2, filho. Então ali ele já comecei a incutir na cabeça dele a noção que ele tem do valor das coisas. Sim. Dele começar a entender que o valor que ele tem, ele não pode ultrapassar. Ele não pode extrapolar o orçamento dele. Eu já estou incutindo na cabeça dele que ele precisa respeitar o orçamento dele. E aí entra agora essa questão dos jovens. Como que um jovem que hoje está trabalhando, tem um salário mínimo e quer realizar o sonho de um iPhone, o que é que você vai fazer? Pega seu salário, bota no papelzinho. Sempre a clareza. Aquilo que você foca, você expande. Então, na medida que você consegue visualizar o que você tem que dar foco, você vai conseguir ter clareza sobre as suas decisões. E aí começa, vai lá, pega teu salário, qual é a receita que entra? R$1.200, que é o salário mínimo hoje. Isso eu tô colocando no... Meu salário hoje é R$1.200. Quais as despesas que eu tenho? Ah, não, eu só tenho despesa do meus rolê do fim de semana, que dá, vou separar aqui do meu salário R$400, do meus rolê do fim de semana, 100 pro final de semana, e sobra-se aí
um valor. Tá, desse valor ainda tem mais alguma despesa? Eu dou alguma ajuda em casa? Não dou? No frigir dos ovos, digamos que sobrou ali do seu orçamento R$500. Esses R$500, o que é que eu aconselho a pessoas que me procuram para orientação financeira? Primeira coisa, pague-se primeiro a si mesmo. Pague-se a você primeiro. Como é se pagar a mim? Eu vou pagar o meu eu do futuro. Eu vou tirar a minha parte do meu investimento. Então, ali eu já pego uma parte, eu vou determinar diante daquele objetivo futuro que eu quero. Qual é o objetivo futuro? Eu quero me aposentar aos 30 anos de idade. Um jovem de 18 anos consegue isso se começar a se planejar de agora. Eu quero me aposentar com 30 anos de idade. Vamos lá fazer um planejamento de aposentadoria. Você quer se aposentar com 30 anos de idade, recebendo quanto por mês? Quero ficar tirando R$10.000 por mês. Ok, então para isso a gente tem um cálculo que a gente faz o planejamento e diz, pronto, para você ficar quando você chegar nos 30 anos, você tirasse R$10.000 por mês, você precisa guardar Y por mês. Digamos que desses, para você chegar nessa meta aí, você tem que guardar R$100 por mês. Então quando você receber seu salário, paga suas contas, tira R$100, R$400 é o que você tem. A parcela do iPhone cabe nesses R$400? Se couber, bem. Se não, guarda, vai acumulando, vai juntando. E o melhor é esse, guardar, juntar e tentar comprar à vista. Por quê? À vista você tem poder de barganha. Você tem como solicitar mais desconto, você tem como dizer, não, eu tô com dinheiro em cash. E aí você consegue ter mais boas oportunidades com isso. O conselho básico seria esse. Ah, Dani, mas e esse cálculo aí, para eu calcular quanto seria minha aposentadoria? Isso tem muito fácil na internet. Você pode pesquisar a taxa Selic. Você pode fazer o investimento no Tesouro Direto, que é acessível a qualquer pessoa, mas isso não nos é ensinado. Você entra lá no site do Tesouro Direto, vai lá, Tesouro Direto, lá vai ter várias opções de investimento. Ah, mas é muita letrinha, LCI, LCA, CDB, CDI, Selic, é muita coisa. O que é isso tudo? Tem gente que acha que isso é difícil, mas não é. Hoje a gente tem um acesso à informação que os nossos pais não tiveram. Hoje a gente tem acesso à informação gigantesca que a gente não tinha antes. Então, qualquer pessoa que você for no YouTube, ao invés de ficar assistindo Netflix, ficar assistindo porcarias, vai procurar o teu futuro, né? Vai lá no YouTube, pesquisa lá o que é um CDB, o que é um CDI, o que é uma taxa Selic, o que é um tesouro direto, como eu posso investir. E isso é muito fácil, você abre lá sua conta numa corretora, transfere o dinheiro para o Tesouro Direto, põe lá todo mês. Até nas contas digitais que a gente tem dentro do próprio aplicativo, a gente pode fazer um investimento no CDB e colocar lá e deixar rendendo, que vai render aí tá rendendo agora cerca de 1% ao mês, tá rendendo cerca de 1% ao mês, então você pode fazer esse investimento e deixar lá. Então, acesso a conhecimento você tem, acesso a como fazer você também tem, é só pesquisar e se interessar, para não entrar nesse ciclo vicioso. Mas a questão também é essa, a gente não tem um Brasil que incentive essa educação. Não temos. A escola que meu filho estuda implantou, acho que em 2020, a matéria de educação financeira, né? E eu acho bem interessante sobre isso, porque ensinam eles a fazerem coisas. Heitor já tem uma noção básica, ele é empreendedor nato, então ele tem de vez em quando ele abre lojas e fecha lojas. Coisa linda. E tem os objetivos dele, né? Já estava barganhando, inclusive, por conta das notas. Disse, mãe, eu sei que eu já pedi minha mesada até o final do ano para comprar figurinhas da Copa. Mas eu tirei 10 em quase todas as matérias. Poderia sair R$50. A barganha é boa, viu? Desse jeito, assim, vamos fazer o seguinte, vamos esperar mais um pouquinho, né, porque tem o Dia das Crianças, aí eu também quero figurinha no Dia das Crianças. Não diga quantas, é surpresa, só quero figurinhas, então tá bom. Mas são poucas as escolas que implementam de fato essa matéria que é tão importante. E como você falou, né, tudo parte do princípio que é a educação dos pais. Lá atrás, o ideal que geralmente os mais velhos faziam era acumular imóveis, né? Eu vi uma vez, eu estava procurando, faz um tempão, estava procurando uma casa. Se fala com o seu fulano, ele é dono de mais de 180 casas. Eu disse, como assim? Esse seu fulano já morreu, inclusive. Aí, ele vivia só do aluguel, né? Ele trabalhou,
e colocou imóveis, pequenos imóveis, para alugar e vivia dessa renda. Hoje, tu acha que seria uma boa imóveis ou não? Não. Por quê? Porque aluguel, quando está alugada, ok, ela se torna um ativo, ela está trazendo renda para você. Quando ela não está alugada, ela é o quê? Ela é um passivo, porque ela vai ter despesa. Você vai ter que continuar mantendo ela, você vai ter que ter manutenção nela, vai ter que pintar, vai ter que sempre estar dando uma ajeitada para poder alugar de novo. E hoje, ao invés de você pegar, vamos supor, 180 mil reais, eu tenho 180 mil reais, eu vou comprar um apartamento e vou botar para alugar. Esse 180 mil, ele bem investido, você procurando orientação, ajuda, conhecimento, ele vai lhe render muito mais. A gente vem de uma estrutura de pessoas, dos avós, tudo, que eram pessoas que plantavam, colhiam, se alimentavam e viviam da terra. Depois, a forma como eles acharam de alavancar os ganhos era essa. Mas hoje, com o acesso ao conhecimento que a gente tem, eu não incentivo os jovens a pegarem seus valores e dizer assim, não, vou adquirir um apartamento ou um carro, viver de compra e venda e fazer isso. Não é aconselhável, porque se torna um passivo, vai consumir o seu dinheiro. Aquele dinheiro muito bem investido, ele vai trazer muito mais retorno. Teve até uma coisa que a gente estava debatendo num dos grupos do curso que eu faço, que a gente estava falando, né, engraçado, que se os nossos pais tivessem instruções, pessoas que antigamente, né, foram concursadas e contribuíam ali no INSS, digamos, cerca de R$800 por mês, que era o teto de contribuição para poder se aposentar com um teto. Trabalhariam 35 anos, ao final dos 35 anos teriam uma aposentadoria de R$7 mil. Esse dinheiro muito bem investido durante esses 35 anos, ao final dos 35 anos, a pessoa tendo feito o investimento básico do Tesouro Direto, como eu já falei, ela teria cerca de R$3 milhões na conta. O poder da multiplicação do dinheiro, de você fazer bem o uso do seu dinheiro. E tudo é questão só de você buscar conhecimento. A questão de você ir atrás e buscar informação, saber aplicar bem o seu dinheiro, saber fazer o seu dinheiro trabalhar para você, e não o contrário. Uhum. Inclusive, falando sobre essa questão dos endividados, às vezes a emoção ela se torna tão mais do que a razão que o medo que a gente estava falando no começo, né? Ele trava tanto a gente que a gente não consegue enxergar a situação numa terceira pessoa, que eu sempre digo, faz assim, ó, coloca teus débitos e sai da situação. E vê o que você faria. Vamos ver os caminhos que dá para fazer, né? Não, a pessoa não faz. Exatamente pelo medo de fazer isso, pela crise de ansiedade que vai gerar de colocar, né, no papel. E o fato de estar só aqui, não, eu tenho isso aqui para pagar a semana que vem, então como é que eu vou fazer se eu tô zerado? Aí vai buscando soluções, só que essas soluções só vai aumentando, né? E aí eu volto de novo essa mesma pergunta. Quando se tem uma pessoa que não consegue enxergar, né, o nível de endividamento que tá pelo medo, né, pela ansiedade de colocar no papel e ver que o rombo tá muito grande, como é que eu faço? O que a gente vai fazer com esse pessoal? Como é que a gente faz? Né? Num caso, como consultora financeira, o que você faria, né, nessa situação? Eu falo sempre, né? Dinheiro, ele é emocional. O dinheiro sem uma mente para controlar, ele não passa de ser um papel. Ele é só um papel. Ele precisa da mente para controlá-lo. Se você chegou a um nível de superendividamento, fazendo sempre a mesma coisa, você não vai conseguir sair. Precisa tomar uma atitude diferente. Não tem outra. Não tem como. Eu sempre falo, peguei um caso de uma pessoa que a pessoa era extremamente postergadora, a pessoa tinha esse medo de enfrentar o seu planejamento orçamentário. Aí eu falo, e ela me procurou querendo contratar meu serviço. Eu falei, antes de você contratar meu serviço, qual é a disponibilidade que você tem de mudar a sua mente? É a primeira coisa. Você vai ter que mudar seus hábitos, mudar a sua visão sobre suas finanças. Se você não tiver, mas eu não quero olhar. Não vai ter como, não tem como.
Não vai ter como. Você precisa encarar os seus medos. Ou vai querer passar a vida toda vivendo com medo. Ou vivendo com crise de ansiedade. Precisa se tomar decisão. Não tem como. Nesse caso que eu te falo, uma vez chegou para mim uma situação parecida assim, e eu disse, por que você não chama as pessoas que você está devendo? E fala, só posso pagar X por mês, me espera 60 dias, eu vou começar a pagar tal dia. Não, porque eu tenho um nome. E se eu chamar todo mundo, vão saber que eu estou endividado, e aí meu nome acaba. Eu não entendo essa mentalidade, né? Agora eu vou passar a bola pra você. Como que explicar a cabeça de uma pessoa dessa, né? Porque tá ali zelando o nome. Até quando? Se o circo tá pegando fogo. Exatamente. E aí, quando aconteceu essa situação, a pessoa, antes de se endividar tanto, tinha apartamento, tinha carro, tinha muita coisa. E foi vendendo e comendo, e vendendo, pegando e comendo e fazendo. Enfim, chegou ao ponto de fato de estar endividado com todos os cartões de crédito, com todas as linhas de crédito possíveis e inimagináveis, com pessoas também que pegam dinheiro a juros, que não seriam os agiotas, mas são agiotas, né? Aquele povo que dá, mas fica dando uma pressãozinha todo dia ali. E aí, boy, tá tudo bem, né? E ele não quis encarar, porque disse exatamente que tinha um nome para zelar. E se as pessoas soubessem como a situação dele estaria, deixariam de ajudar. Eu digo sempre que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Sim, com certeza. Nosso maior inimigo não está do lado externo, ele está interno. Então, a partir do momento que você não sabe quem você não conhece seu próprio inimigo, que é a sua mentalidade, você vai entrar num buraco sem fim. Essa questão dele é visivelmente emocional. Ele precisa viver de uma forma que ele dê satisfação às pessoas. Sim, exatamente. Só que quando a conta chega, a pessoa não tá lá não, para dar satisfação a você não. A pessoa não vai estar lá. Então você vai continuar uma vida inteira dando satisfação até que a bomba exploda, porque o pavio tá queimando. Uma hora vai explodir, não vai ter para onde. Ele não vai conseguir zelar o nome dele da forma como ele tá conduzindo. É melhor ele ser honesto e usar a situação que ele tá hoje, reverter e se tornar até um case de sucesso. Sim. Ou explodir e continuar com o nome de veaco, porque uma hora não vai ter como. Essa bola de neve, essa bomba vai explodir na mão dele, não vai ter como. Quando a gente fala da emoção, de fato, a gente nasceu para ser próspero, né? Nós nascemos e tem lá, é bíblico. É bíblico. Né? Só que os nossos medos fazem com que a gente se limite ao longo da nossa jornada. Não, eu não sou capaz disso, eu não posso fazer aquilo, eu só chego até aqui porque daqui para frente é muito grau, é muito degrau. Não, você vai e você consegue ir até onde quiser. Inclusive, eu já ouvi falar sobre positivismo, fugiu o nome da palavra agora, tóxico, né? Mas não vejo como um positivismo tóxico. De fato, você consegue chegar onde você quiser. Se você primeiro acreditar em você, na sua capacidade, né? Que vem tudo dentro de você, do seu emocional, de você saber quem você é como profissional, qualquer função que você exerça. Que aí eu vou depois te contar outra. E daí pra cima você determinar seus objetivos, né? Eu falo sempre que quando a gente faz as coisas com amor, o dinheiro ele é consequência, né? E aí eu falo sempre da história de uma manicure, que ela não tem instrução nenhuma, né? Mas simplesmente ela não para. E o sonho da vida dela é pagar o plano de saúde dela e ter a casa dela. Pronto. Ela conseguiu comprar a casa dela à vista, só com dia de unha, viu? E não é unha de gel, é unha normal. Eu já até comentei isso aqui.
E é baratinho, tanto é que as clientes dela falam, aumenta, tá muito barato. Ela aumenta R$2, R$1 por ano. Conseguiu comprar a casa, ela tem a vida dela, ela paga as contas dela, ela tem dinheiro guardado, ela paga o plano de saúde dela e o telefone dela não para. Ela bota o banquinho aqui debaixo do braço, uma bolsinha aqui e corre. O poder tá na ação, né? Exatamente. Então, assim, ela não para. Ela só fala, tá certo, daqui a pouco eu vou pra aí. Tô terminando aqui. É 20 minutos, 30 minutos ela termina uma unha e já vai pra casa de outra pessoa. Então, assim, mesmo com a questão de não saber, de fato, né, não ter o estudo, né, não ter o conhecimento, porque na internet ela gosta e tal, mas ela conseguiu chegar e fazer os seus planos darem certo, exatamente porque ela acredita, né, e ela faz o que ela gosta. Ela continua sendo, ela agora tá com umas dores na coluna, também eu disse, mulher, tu também, né, quase 15 anos só nessa pisadinha, né, mas a gente pode sim chegar onde a gente quiser, e dinheiro realmente é consequência daquilo que a gente faz com amor. Aí eu lhe pergunto também sobre essa questão, tu já pegou algum caso de alguém que trabalha com ódio, né? Eu vou trabalhar com ódio, mas eu vai tenho na força do ódio. Vou na força do ódio, eu tenho que trabalhar para pagar as contas. Mas eu quero chegar em tal lugar. Tu já pegou gente assim? Já, e aí de novo entra a questão do emocional, né? A pessoa não se conhece. A pessoa não sabe nem o que é que ela quer da vida. A pessoa não tem nem direcionamento próprio para dizer, não, eu tô trabalhando aqui com ódio, tô fazendo uma coisa que eu não gosto porque eu não sei o que é que eu gosto. Não se conhece, não sabe nem o que gosta. Porque se elas fizessem o que ela gosta, o dinheiro viria por consequência. Essa questão da positividade tóxica, eu identifico dessa forma, né? Você só mentalizar e não agir, não vai. Exato. É uma engrenagem, você precisa mentalizar. Não, eu gosto de fazer isso aqui é o meu dom, isso aqui é o que eu amo fazer, eu quero fazer isso. Com isso aqui eu vou achar meu propósito, que é importante você achar o seu propósito de vida, não viver por viver, passar por passar. Qual é o teu propósito na vida? Ah, não. Aí tem gente que diz assim, não, a manicure, qual é o propósito da vida dela? Ah, o propósito da vida dela é trazer autoestima pra vida de outras mulheres. Sim, com certeza. E talvez ela nem tenha consciência disso. Que seria uma forma que ela poderia alavancar os ganhos dela dentro desse conceito. Ela não tem esse conhecimento, mas ela tem muita ação. O dinheiro vem por consequência. E ela tá conquistando da mesma forma. Na questão que você tinha mencionado, né, que nós nascemos para ser prósperos, isso é um fato. A Bíblia fala, Deus tem planos para nós e os seus planos são de fazer a gente prosperar e ter uma vida de bem e não de mal. Quem faz toda a cagada da vida é a gente mesmo. Exatamente. Foi o que eu falei ontem pro paciente meu. Veja, a vida é fácil. A gente é que faz a merda. A gente é que dificulta. Né? Tudo tá na nossa mão, tudo tá na nossa visão, mas a gente começa a dificultar, começa a desviar, né? Começa a colocar pensamentos negativos e o pensamento negativo de fato atrai. Né? Se eu digo que eu não posso, eu não posso. Se eu mesmo estou dizendo que não posso, como é que eu vou poder? Exatamente. Né? Então, essa questão do emocional, ela liga muito com essa questão das finanças e uma pergunta que eu queria fazer para você me dizer, com essa questão do ganhar pouco, né, de não sobrar quase nada, onde é que eu poderia investir? Tipo, R$50. Vamos botar aí R$50 aí por mês. Que eu me garantisse. Porque eu sei que a poupança não é nada, né? Só fica lá e a gente... mas R$50 por mês, onde é que eu poderia investir? Num cálculo rápido. E quanto é que eu tiraria em 5 anos? Com R$30 você já consegue investir num tesouro direto. Você pegando seus R$50 dentro do seu próprio aplicativo de qualquer banco digital, você consegue já fazer uma aplicação lá no CDB. CDB, no caso, é Tesouro Direto. É o Tesouro Direto de bancões. Vou explicar aqui bem fácil. Não, é muito simples, vou explicar rápido. E agora de saúde. O que é... Não de exatos.
O que é o Tesouro Direto? Ele é o dinheiro que você empresta para o governo em cima da taxa Selic. Seu dinheiro fica protegido. Hoje a taxa Selic está em 13,75. O que quer dizer isso, Dani? Seu dinheiro anualmente vai render 13%. Se eu pegar R$100, meus R$100 mensalmente vai render 1% ali ao mês, digamos assim. Um pouco mais, né, agora. Mas vai render 1% ao mês. Ah, é tão pouquinho, mas esse é o poder da constância dentro do mundo dos investimentos, dentro do mercado financeiro. Não é o que consta pra gente, o que você não vai ganhar dinheiro fácil, não vai ser uma mágica, como eu falei, tudo é planejamento. O nosso maior, assim, ativo hoje dentro do mercado financeiro é o tempo. Quanto antes você começar, melhores resultados você vai ter. O que é o CDB? O CDB é a Selic dos bancões, digamos assim. O CDI é a taxa, igual a Selic. O CDB é o Tesouro Direto do governo. O governo tem o Tesouro Selic, o Tesouro Direto. Bancões, para não misturar com o governo, deixar separado e privatizado, inventaram CDB e CDI, que é o Certificado de Depósito Bancário dos bancões. É taxa simples, não tem muito mistério. Se você só pesquisar as siglas, você consegue fazer bons investimentos. Dani, eu consigo separar R$50 por mês. Isso teria que ser feito um cálculo, porque aí a gente tem que avaliar a taxa que o banco está pagando. Qual é a corretora que eu vou colocar? Qual é o banco que eu vou colocar? Quanto esse banco está pagando no CDI por mês? Então tem essas variáveis, não tem como eu presumir quanto que daria, né? R$50 para investindo, rendendo 5%. Não tem como eu fazer esse cálculo assim de cabeça, né? Tem muitas porcentagens aí. A pessoa está investindo, está estudando exatos, mas a pessoa não é uma calculadora ambulante, eu precisaria de um HP. Não temos HP aqui no momento, mas enfim. Depois eu posso passar para a bateria, ela pode botar até lá no podcast e tal, e traduzido. Olha. Eu posso botar lá porque fica uma informação para vocês. Essa questão do você começar a investir, mas eu ganho tão pouco, e como é que eu posso fazer? Existem milhões de maneiras de a gente poder multiplicar nossos ganhos. Inclusive, você tem que aprender a fazer. Você não vai conseguir investir e multiplicar se você não tiver. Hoje em dia, nós somos multitarefas. Então, eu trabalho de 8 da manhã às 6 da noite, só tem 1 hora de almoço, eu não tenho como fazer. Tem diversas e milhões e outras possibilidades de você arrumar uma rendinha extra. Tenta fazer uma renda extra. Como é que eu posso fazer uma renda extra? Faz um brigadeiro, vende dentro da empresa mesmo. Verifica com o teu gestor se pode vender um brigadeiro dentro da empresa. Vou pro trabalho, vou de carro. Como é que eu posso fazer para economizar meu combustível? Faz uma carona compartilhada. São dicas assim que você pode ir arrumando formas de que o dinheiro venha a você. Você vai fluindo, na medida que você vai executando, vai fazendo atividades, o dinheiro vai fluindo de uma forma que você diz, como é que vai arrumando, pensando tudo, como é que eu posso fazer com que isso aqui me traga rendimento? Porque nós somos seres criativos demais. Sim. Brasileiro, então, mais ainda. Nós somos seres habilidosos. Sim. Mesmo que você não tenha nenhuma habilidade é uma coisa que você pode aprender, né? Não é uma coisa, não é um dom, por exemplo. Uhum. Tem pessoas que têm dom e a gente pode adquirir habilidades. Então, vai pensando, o que é que eu posso fazer? Eu moro num condomínio e no meu condomínio tem um grupo. O que é que eu posso fazer para vender nesse grupo? Posso fazer brigadeiro, posso fazer trufa, posso fazer uma tapioca, E vai tentando formas de aumentar a tua renda. Porque hoje em dia, realmente, um salário mínimo para uma pessoa se manter dentro da inflação que a gente está vivendo hoje, uma casa com 4 pessoas no salário mínimo não sobrevive. Não tem como. Então, você vai ter que arrumar um jeito de arrumar mais dinheiro. E se a pessoa não gostar de vender? Como muitas vezes eu escuto, mas eu não nasci para vender, eu não gosto de vender. Não gosto nem de vender, nem de cobrar. Então, como é que a gente faz com essa pessoa que precisa de uma renda extra, mas não gosta de vender nem de cobrar? Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Ouviram, né? Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Você não vai fazer sempre o que gosta, sempre o que quer. Pra você chegar na vida que quer, você vai ter que fazer o que não gosta. Não tem como. Não tem pra onde. Você vai ter que demandar uma energia, ter um ciclo ali, né, na vida em que você vai ter que demandar mais esforço para chegar onde você quer. Mas eu não gosto de vender. Eu acho que isso é uma crença limitante, né? A gente sabe que isso também é emocional. Isso são crenças limitantes que incutiram na gente.
Porque a gente se vende o tempo todo. Total. A gente se vende o tempo todo. Você vende sem nem se perceber. Se você vai para uma entrevista de emprego, você vai fazer o quê? Você vai se vender. Exatamente. Você tem que se vender as suas qualidades. Quais são as suas qualidades para que aquela empresa lhe aceite? Você está se vendendo. Se você chega em qualquer ambiente, até no seu ambiente de trabalho, para lidar bem ali com seus amigos, o que é que você tem que fazer? Você tem que se vender. Você tem que se vender o seu comportamento, seu comportamento durante o dia, sua convivência com seus colegas durante o dia. Tudo é comportamento. E vendas é um comportamento. Você tem que se portar de um jeito às pessoas que você consiga vender. Ah, mas eu não gosto de cobrar. Então você não gosta de dinheiro. É simples assim. Aí é isso que a gente vai. Volta aquele assunto. A vida é simples, as pessoas é que complicam. Até onde vai os bloqueios da sua mente? O emocional. Você está se bloqueando de viver a vida próspera que está disponível para você. Exatamente. E qual foi o caso mais, vamos dizer assim, mais complicado que tu pegou, que tu dissesse, meu Deus, me salve, me ajude aí, porque a coisa tá séria. Eu não peguei ainda nenhuma pessoa assim com essa questão de superendividamento, né? Eu só compartilho com alguns colegas de profissão. E aí eu fico acompanhando o caso com eles e a gente compartilha as trocas, porque já fica como de experiência, né? Mas assim, um caso complicado que eu peguei foi de uma determinada cliente que ela é bem postergadora. E aí eu vejo como o emocional realmente influencia. E aí até teve um dia que ela mandou uma mensagem pra mim, porque eu sempre insistindo, ela passava, eu pedia um retorno a ela, um feedback, olha, você já fez isso aqui? Porque eu sempre fico com atividades, para que a pessoa vá incutindo aquilo no dia a dia e aquilo se torne constante, para ela se torne um hábito. Você fez isso, você fez aquilo, e eu sempre fico, e ela é minha mentorada, né, eu tô mentoreando ela, então é um tempo mais longo que eu fico com ela, então a cobrança é ainda maior, e aí eu ficava sempre cobrando ela, e ela falava, Dani, obrigada por não desistir de mim. Eu disse, eu não desisto de ninguém, eu não vou largar a sua mão. E não é porque você está me pagando, é porque eu tenho como missão de vida. Se você quer sair desse ciclo vicioso, como missão de vida, eu tenho como missão de levar você para esse caminho de prosperidade. Mas, se você chegar para mim e disser assim, eu não quero, quem vai estar desistindo de você é você mesma. Não sou eu. Você quem tem que tomar a decisão. Eu tô aqui para lhe dar o caminho. Pegar na sua mão e lhe levar pelo caminho. Agora, chegar no caminho, você disser, não, eu quero voltar, é uma decisão sua. Eu vou continuar. Seja com você ou sem você. A decisão é sua. E ela decidiu o quê? Indo devagar, mas tá indo. Indo devagar, mas tá indo. O importante de fato é não parar, né? E quando a gente fala do emocional e parte do princípio de que a gente e nasceu para ser próspero, essas crenças limitantes que Dani falou, vem de uma cultura lá, Vem. né? E a gente precisa trabalhar isso na gente, né? Se a gente não consegue tem muitos vídeos motivacionais no YouTube, a nossa linha de informação hoje é muito grande, né? Pena que às vezes a gente utiliza de forma errada. Né? E ao invés de buscar conhecimento, a gente busca entretenimento. E aí esse entretenimento não vai fazer você tirar suas crenças, né? Ou te ajudar em alguma coisa. Não que você tenha que passar 24 horas por dia e 7 dias por semana sem ter nada, nenhum divertimento, porque faz parte da gente precisar dar uma descansada, né? Mas quando a gente tem alguns bloqueios e crenças limitantes, tem alguns métodos, alguns conhecimentos no YouTube. E se não tiver, procure ajuda, porque de fato nosso emocional ele mexe com todo o contexto da nossa vida, inclusive a parte financeira, né? Então essa questão do endividamento, do superendividamento, dos jovens hoje em dia não estarem preocupados com o futuro, o agora, né? Isso tudo vem de uma geração de pessoas que estão buscando informações erradas. Uma crença limitante básica, assim, né? Que eu escutei muito na minha infância. Não pega no dinheiro, que o dinheiro é sujo. Subconscientemente, aquilo ali cria aversão a gente do dinheiro. Sim. Peguei no dinheiro, o dinheiro tá cheio de bactéria, eu não quero. Então aquilo subconscientemente já afasta o dinheiro de mim. Mas quantos corrimão eu passo que passar
Quantos lugares que eu passo, toco, encosto, um lugar onde todo mundo encostou? E celular, que é Qual a regra que a gente tem? Chega em casa, lava a mão. Então, assim, o dinheiro é sujo, mas todas as outras coisas são sujas. Então, são linguajagens que se a gente começar a modificar, a gente já vai mudando nosso subconsciente. Tudo são crenças. Ah, mas porque investir é só coisa para rico. Não, não é. Investir é coisa para quem não busca para quem busca conhecimento. Quem não busca, quem busca. Você acabou de falar que a partir de R$30 você já pode investir, né? Então, qual seria, assim, o seu conselho final, né, desse bate-papo que a gente está tendo hoje sobre finanças pessoais, que você poderia deixar para a galera do YouTube, do Spotify, de todas as nossas redes aí? Primordialmente, cuide das suas emoções. Você com as emoções equilibradas, com as emoções em dias, você vai começar a tomar decisões mais assertivas. Tomando decisões assertivas em todas as áreas da sua vida, principalmente na financeira. Qualquer decisão financeira pode trazer um impacto muito grande. Segunda coisa, busque conhecimento. Sem conhecimento você não vai a lugar nenhum, a gente precisa ter o conhecimento. Não tem dificuldade hoje de ter acesso a conhecimento. Tem milhões e milhões e milhões de pessoas ensinando sobre qual é a área da sua vida hoje que demanda atenção, que requer que você deposite energia. Foca nela e vai. É a financeira? Vai lá. É o emocional primeiro? Não, eu preciso primeiro equilibrar a minha emoção. Vai lá. Não, é a criação dos meus filhos? Foca. Tem conhecimento para tudo. Tem gente ensinando tudo sobre tudo. Então transforma o que é que você gosta, qual é o conhecimento que você tem. Tenta multiplicar teus ganhos através do conhecimento. E é esse o conselho. Primeiro, encontra equilíbrio emocional e depois busca conhecimento. Que não tem outro caminho. Vai chegar na prosperidade tranquilamente. Dani, olha, foi um prazer, né, imenso. Né? Eu acho que esse bate-papo... Me dê sua mão, que eu sempre gosto de pegar a mão. Tua mão tá mais quente que a minha, porque hoje tá frio aqui, viu? Muita gratidão, porque assim, de fato, o financeiro da gente influencia bastante, né? Você sabe disso. Então, eu agradeço a você. Eu tenho certeza absoluta que sua vida é lá na frente, tem muita coisa boa vindo por aí, né? Então, é isso, a gente está terminando nosso podcast. Muitíssimo obrigada a todo mundo. Eu que agradeço a todos, espero ter contribuído aí com todo mundo. Procurem informação, se precisar de mim, me procurem lá nas redes sociais, eu posso ajudar. Vou colocar o @ dela também aqui nas redes sociais. Se inscrevam, pessoal, no canal, né? Ative o sininho de todas as notificações e eu vou fazer o agradecimento novamente à Clínica Corpo e Mente, à de Plano Comunicação, a Dona Maria T-shirts e acessórios. E como eu sempre faço no final, porque como no podcast não dá pra ver os sapatos, é da Raquel Alamodê, tá bom? Então é isso, gratidão. Obrigada, e até a próxima. Obrigada. Tá? Beijos.